Bom dia, queridos e queridas. A graça e a paz seja com cada um dos irmãos. Amém? Para a gente aqui é uma alegria, uma satisfação, um prazer poder estar aqui com os irmãos essa manhã, poder cultuar o nosso Deus juntos e também poder compartilhar um pouco daquilo que Ele tem feito no campo missionário. Eu costumo dizer que a nossa compreensão de campo missionário, ela é muito individual, porque algumas pessoas olham para a ideia de campo e sempre pensa, geralmente, em lugares longes, né? Mas eu queria, aqui nessa manhã, começar a compartilhar com os irmãos um conceito de campo missionário, que é o que define o meu ministério, o meu chamado e tem regido a minha vida. É uma frase que eu não me recordo o autor, mas certamente um homem de Deus, quando diz que cada coração com Cristo é um missionário e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Então, se alguém quiser ir ao campo missionário, encontre com o primeiro coração sem Cristo e fale de Jesus para essa pessoa. E aí, como diz Agostinho de Hipona, fale e, se necessário, use palavras, porque existe várias maneiras de mostrarmos, de vivermos, de falarmos sobre o amor de Deus para as pessoas. Irmãos, eu sou missionário dos irmãos, me chamo Tiago Meireles, sou da Junta de Missões Nacionais há 10 anos, como missionário efetivo e um pouco mais como missionário em formação. Pode, quem que está no Data Show, aqui, né? Pode colocar, por gentileza, a projeção. E eu estou aqui com os irmãos nessa manhã para compartilhar esse tema da campanha de missões nacionais desse ano. Um tema muito propício para os dias em que vivemos, né? Onde o nosso país está extremamente polarizado politicamente, né, e outros aspectos também, e nós estamos aqui para defender uma única verdade, a verdade de que só Jesus Cristo salva. Vamos todos dizer juntos? Só Jesus Cristo salva. A gente crê nisso, não crê? E isso é tão real que essa mensagem, ela é uma mensagem que precisa ser levada para cada coração sem Cristo. Então, os irmãos também são missionários, porque cada coração com Cristo é um missionário. E aí nós temos a nossa divisa lá em João capítulo 14, verso 6, que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos então essa afirmação do próprio Senhor Jesus, que mostra, que ensina para os seus discípulos, que ensina para a tua igreja, que não é o lado A, não é o lado B, e sim é o lado C, o lado de Cristo. Jesus é quem transforma a vida do homem. E nesse momento de campanha, a gente está aqui então para compartilhar um pouco daquilo que Deus está fazendo. Pode passar, querido? E antes, então, de compartilhar, eu falo que eu começo compartilhando o que Deus tem feito na minha vida, né? Então, há 8 anos atrás, Deus me deu uma esposa maravilhosa e que, há 5 anos atrás, nos deu filhos, né? Não biológicos, mas no coração. Então, há 5 anos atrás, nós tivemos o primeiro processo de adoção, sendo o Wallace, a Kathleen e o André, os nossos primeiros filhos nascidos no nosso coração. 2 anos depois, nasceu a nossa filha mais velha, que até então era a nossa filha mais velha, porém mais nova, né, Naná? Que é a Nayara, que hoje está com 20 anos. E ano passado nasceu o Flavinho, né, Flavinho? Nas nossas vidas, compondo aí a nossa família. E eu falo, irmãos, que a adoção é uma coisa tão interessante que era um desejo meu e da minha esposa. E aí, quando casamos as ideias também, né? Os desejos, os sonhos.
ela tinha vocação de ser missionária desde os 15 anos de idade, né? A minha vocação veio mais tarde, veio aos 23 anos, né? Eu me converti também mais tarde, converti aos 20, e aí com 23 eu me senti vocacionado para o campo missionário, quando eu comecei a me preparar. E a minha esposa sempre quis ser missionária e tinha consigo um desejo de ter filhos. Ela brincava que ela queria ter a casa cheia. Eu não sei quantos dos irmãos aí lembram, ainda existe aquela série que passa ou passava, não sei, no SBT, Chiquititas. Lembram dessa série? E aí minha esposa ficava assistindo e via lá aquela casa cheia das Chiquititas, né? Eles moravam antigamente no orfanato, né? Hoje é abrigo. E aí ela falava, eu queria ter a casa cheia, igual a casa das Chiquititas, né? Ela levou tão a sério que aí, a casa está cheia. E aí a gente casou os propósitos, né? Casou os sonhos, casou as ideias, casou todos os desejos. E aí um deles era de termos filhos por adoção. Mas a ideia nossa era de adotarmos apenas um, né? Queríamos ter um filho por adoção e um filho biológico, principalmente nos dias de hoje, que não é fácil, né? Criar filhos. Então, estávamos com o objetivo de termos um filho por adoção e um filho biológico. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios que o homem faz planos, mas a palavra final vem dos lábios, da boca do Senhor. E aí, quando nós oramos por um ano falando, Senhor, dá-nos um filho do coração, Deus não nos obedeceu a oração. Porque a gente pediu um, Ele deu logo de cara 3. E quando Ele falou 3, eu ia falar para Deus, não. Eu quase disse para Ele, não. Na verdade, no meu coração já estava convencido, não. Mas aí Ele foi trabalhando. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Eu achava que ter 3 filhos ia ser um sacrifício. Penso que hoje seria um sacrifício se eu não os tivesse. E aí então, Deus nos deu 3. E quando Deus nos deu 3, aquele sentimento de que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, cheguei para minha esposa e falei assim, ótimo, vamos ter 3, mas nada de filhos biológicos, né? E começamos a orar a Deus para não nos dar filhos biológicos. Até porque, irmãos, queria termos no máximo 2, e aí Deus deu 3 de uma vez. Estávamos mais do que satisfeitos, né? Mas é Deus que manda na nossa vida. É Deus que manda na sua vida? Tem gente que fala amém, mas na hora que Deus manda, fala nem, né? Fala amém aqui não, irmãos. Fala amém constantemente, porque na hora que Deus mandar você fazer as coisas, você tem que falar amém também. E aí, a gente, em oração, e felizes e satisfeitos com os filhos que Deus havia nos dado, a gente conhece então a história da Nayara, a nossa filha que nasceu com 17 anos, faltando 71 dias para completar 18, e as nossas histórias se cruzam, os nossos caminhos se encontram, e aí a gente começa a fazer orações, aí quando a gente vai diante do trono, a gente sai com a resposta dos lábios do Senhor, falando, toma aí mais um presente. Eu falei, meu Deus! E a gente não esperava ter uma filha adolescente com quase 18 anos. E se a gente já tinha dado por satisfeito com 3 filhos, 4 era mais do que satisfeito. Mas Deus não estava satisfeito. Deus quis nos dar mais um. E aí chega ano passado, em julho, né? Não, agosto do ano passado, chega o Flavinho na nossa família e aí a gente não teve muita dificuldade de aceitar, porque as orações ficam mais fluidas, né? A gente aceita que é Ele que está no controle, Deus é soberano. A gente sempre fala assim, Senhor, se o Senhor está mandando é porque o Senhor vai prover, é o Senhor que vai sustentar. Então, manda que teu filho está pronto para receber. E aí a gente então tem essa família abençoada que Ele nos concedeu. E eu penso que hoje, irmãos, pode passar, eu penso que hoje
já com 10 anos de carreira missionária, penso que felizes que estávamos no campo onde estávamos, né? Eu não me apresentei direito, eu sou mineiro, das Minas Gerais, né? Sou nascido e criado em Belo Horizonte e fiquei 8 anos trabalhando na cidade de Betim, que é região metropolitana, 35 quilômetros de Belo Horizonte. E fiquei lá coordenando o projeto Cristolândia, e um trabalho que começamos com muitas lágrimas, muito suor, e que hoje, para a honra e glória do Senhor, está de vento em polpa. Um trabalho que está fluindo para a honra e glória do Senhor. A gente vai acompanhando as redes sociais da Cristolândia de Minas e a gente vê os resultados, né? Vidas que foram já sendo reinseridas na sociedade. Tive a oportunidade de batizar alguns acolhidos agora em agosto, né? Antes de vir para aqui, para Guarulhos. E a gente, então, estávamos literalmente numa posição extremamente confortável, porque a gente estava naquela situação, pronto, o que a gente tinha que fazer de construção, de elaboração do trabalho foi feito, os nossos acolhidos estão evangelizados, estão discipulados, estão sendo reinseridos para suas famílias, estão saindo transformados. O que mais Deus espera da gente? O que mais? Deus gosta de tirar a gente, irmãos, da zona de conforto, amém? Amém? Os irmãos ficaram meio assim, nem. Deus gosta, irmãos, de tirar a gente da zona de conforto, porque Ele não nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, para que a gente fique apenas contemplando, mas Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, para que a gente faça parte da transformação que Ele está fazendo no mundo. E nós somos sim, luz do mundo, sal da terra, para fazer parte dessa transformação. A gente é chamado de igreja com esse objetivo, esse propósito. Se é para vir aqui, aos domingos, simplesmente cultuar a Ele, é insuficiente diante da grandeza do Senhor. Porque tem vidas e mais vidas clamando por libertação, esperando o dia deles estarem aqui dentro, também cultuando o nosso Deus. E para isso a gente é chamado para ir lá, resgatar, anunciar o Evangelho que liberta, que transforma e dizer que só Jesus Cristo salva. E foi isso que Deus fez com a gente. 1º de agosto desse ano, eu recebo uma ligação, eu tinha acabado de voltar de férias, meu primeiro dia de Cristolândia, eu fazendo meu planejamento para o restante do semestre, de novo, né? O homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Meu telefone toca, era minha gerente lá do Rio, e fala: Tiago, posso falar com você? Eu falei: ai meu Deus, será que é para puxar a orelha? O que eu fiz de errado? E aí ela vai e me manda uma mensagem: não é para dar bronca não, ufa. Eu nem tinha falado que eu achava que poderia ser bronca, mas ela já imaginou que eu pudesse pensar, porque a gente nunca conversa. E aí, geralmente, quando conversa, pode ser que alguma coisa esteja errada. E ela me liga e fala assim: Tiago, nós aqui na sede de Missões Nacionais, estamos desde janeiro orando ao Senhor, pedindo que Ele nos direcione um casal para que pudesse assumir um ministério muito específico, um ministério lá em São Paulo. Ai, meu Deus. E Deus tem confirmado aos nossos corações, e entre os mais de 900 missionários da Junta de Missões Nacionais, o único que Deus mostrou para a gente é você e Isabelle. Eu queria então fazer um convite de vocês dois, junto com seus filhos, de irem para Guarulhos, pode passar, irmão, e assumirem pode passar, e assumirem a Cristolândia Criança. Queridos, a gente ficou extasiado com a proposta, deu um frio na barriga, deu um ataque cardíaco, e a gente ficou ali naquele sentimento: ai meu Deus, e agora? Eu falei: Adriana, eu tenho quanto tempo para responder? Ela falou: até amanhã. Eu: como assim até amanhã?
Não, tem amanhã porque é urgente. O casal que está em Guarulhos, eles estão de transferência para um outro campo e a gente precisa urgente colocar alguém para assumir a Cristolândia de Guarulhos. Eu falei assim, tá, eu preciso orar, eu preciso conversar com a minha família e a gente precisa de ter um tempo aí para entender respostas do Senhor. Ela falou, ok, faça isso o mais rápido possível. Fui para casa, eu e minha esposa, conversamos, falamos com os nossos filhos, né, os meninos aceitaram logo de cara, as meninas ficaram assim meio balançadas com a ideia, com a possibilidade, e todo mundo foi para oração, todo mundo orando, pedindo direcionamento do Senhor. Uma semana depois, na verdade menos de uma semana, 4, 5 dias depois, todos nós tínhamos paz para poder tomar essa decisão de aceitar esse convite. E eu vou falar para os irmãos que a gente sabia que não ia ser fácil, mas eu não sabia que ia ser tão difícil. Eu não fazia ideia que seria tão difícil, porque nesses 10 anos de Cristolândia, eu já trabalhei com homens, eu trabalhei com a triagem, né, aqueles que acabam de chegar das ruas, cheia das suas mazelas, comportamentos mundanos, e a gente tirava de letra lidar com esse pessoal. Mas com as crianças é outro cenário. E quando a gente pensa em Cristolândia criança, o próprio nome Cristolândia remete à ideia de quê? Dependentes químicos, não é? Só que as crianças não são usuários de drogas, mas a maioria são filhos de usuários. A Cristolândia, quando você fala de Cristolândia, você pensa em pessoas em situação de rua, não é? As crianças da Cristolândia criança não necessariamente estavam em situação de rua, mas a maioria dos seus pais estão em situação de rua. Então são crianças que chegam para a gente, por meio ali da vara da infância e da juventude, com seus direitos violados, com as garantias violadas. São crianças que sofreram todo tipo de trauma, todo tipo de violência, seja ela física ou psicológica, e chegam cheias de marcas. E aí trabalhar com essas marcas é trabalhar com as raízes dessas crianças, por mais pequenas que sejam. A gente tem crianças lá, irmãos, de 1, 2, 3 anos. A gente tem crianças até 17 anos. Capacidade máxima nossa da Cristolândia criança é para no máximo 20. E eu penso que 10 já é muito, porque são 10 vidas marcadas, são 10 vidas traumatizadas. Agora imaginam 20. Hoje estamos com 16 e estamos para receber mais 3 até o final dessa semana. 3 ou 4, para fechar a nossa capacidade. E aí um trabalho que nos exige, irmãos, muita oração. Lembra que eu falei que a gente estava numa zona de conforto? E estávamos. Tem hora que eu falo assim, que saudade da Cristolândia lá em Minas Gerais. A Cristolândia criança, ela precisa de muita gente que assuma um preço de oração, um compromisso de oração, porque são crianças que precisam de intercessores, são crianças que precisam terem seus coraçõezinhos alcançados pelo Evangelho de Jesus. Lá em Minas, uma vez eu ouvi um pastor, bem no iniciozinho do meu ministério, um pastor pregando sobre ministério com crianças, e aí eu vou confessar um pecado aqui de púlpito. Eu nunca muito importei com criança, porque a gente pensa que criança é pura. Eu nunca pensei que criança pudesse ir para o inferno. A gente pensa mais em adultos, talvez adolescente, mas criança não. E aí uma vez um pastor, líder de ministério infantil numa determinada igreja lá em Minas Gerais, pregando e falou: irmãos, vocês precisam entender que criança vai para o inferno. E é sim responsabilidade nossa
anunciar o Evangelho de Jesus. E ele foi dando uma série de textos bíblicos. Davi vai falando que desde o ventre da mãe, a mãe dele o concebe em pecado. E a gente sabe que o destino do pecador não arrependido é onde? Inferno. Então criança precisa de ouvir, de ver, de sentir o amor de Deus. Criança precisa se arrepender. E a gente então precisa pregar para eles. E aí eu falo que a Cristolândia Criança é um enorme campo missionário. Porque a gente não faz um trabalho só com as crianças. Lembra as famílias que perderam a guarda, né? Só para os irmãos entenderem, a Cristolândia Criança, ela hoje é um abrigo, né? Quem nos manda essas crianças para lá é o próprio governo, por meio da vara da infância e da juventude, né? O juiz determina a retirada de guarda da família de origem, por conta de uma violação de direito, algum tipo de abuso, algum tipo de violência, e aí o Conselho Tutelar vai lá e retira a criança do poder familiar e institucionaliza ela, manda para o abrigo. E aí essas crianças chegam para que tenham os seus direitos cuidados, né? Lá eles estão sendo protegidos, lá eles estão sendo cuidados, lá eles estão tendo seus direitos garantidos. E a gente tem agora a responsabilidade de, além de cuidar dessas crianças, de trabalhar com essas famílias que perderam esse poder familiar. Eu tenho que ir agora atrás do pai, da mãe, e de conscientizá-los a mudarem de vida para que eles tenham de volta os seus filhos. Porque se eles continuam numa situação imprópria, inadequada, eles não vão ter a guarda dos filhos novamente. E com o passar do tempo, certamente essas crianças ou adolescentes são direcionados para uma família substituta, que foi o caso, por exemplo, dos meus filhos. Os meus filhos hoje têm seus direitos garantidos, porque em outro momento não tiveram. E hoje vivem com a família substituta. E aí a gente, então, na Cristolândia Criança, está lá para poder fazer esse trabalho. E é um trabalho exatamente que Deus manda a gente fazer. E eu queria compartilhar sobre isso nessa manhã com os irmãos. O texto que eu queria que os irmãos lessem comigo encontra-se no livro de Salmos, capítulo 27. É o Salmo de Davi, onde ele compartilha aquilo que ele vivencia com o Senhor, uma experiência de poder confiar no Senhor, confiar no cuidado de Deus, confiar o quanto Deus zela pela vida dele. E aí Davi ele vai discorrendo acerca de quem Deus é para ele. No Salmo 27, verso 1, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? De quem terei medo? No verso 2, ele fala, o Senhor, aliás, ainda no 1, o Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? No verso 2, quando os homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. E aí eu quero ressaltar um verso muito específico. O verso de número 10 desse mesmo salmo, Davi, ele diz que ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Esse é o Evangelho. Porque o Evangelho é Deus acolhendo o homem, é Deus acolhendo as nossas vidas, é Deus cuidando, é Deus ensinando, é Deus redirecionando caminhos.
Lá na Cristolândia, eu sou formado em teologia e estou cursando psicologia, e eu como estudante de psicologia, eu tenho falado lá para a nossa equipe que a gente precisa ajudar as nossas crianças a quebrarem padrões de comportamento. Alguém aí sabe do que se trata de padrões de comportamento? Padrão de comportamento são comportamentos que se aprendem, né, são comportamentos viciosos, que se aprendem com pai e mãe. E aí a gente pensa que a criança, né, que cresce num lar desestruturado, que vem de uma família desestruturada, que nascem de pais que estão perdidos, pais que estão sem conhecer o caminho, sem saber qual é a verdade, sem saber quem é a vida, vão criar filhos, vão gerar filhos que serão perdidos, que não conhecem a verdade e que não sabem quem é a vida. E a gente precisa quebrar esse padrão de comportamento, porque vira um ciclo vicioso. Essas crianças que nascem perdidas vão crescer, vão ter comportamentos de pessoas perdidas, e quando chegarem ali na fase adulta, ou ainda na transição da adolescência para a juventude, podem sim que tenham filhos e filhos perdidos. E aí vem uma sucessão de erros, uma sequência que não para, né? Alguns irmãos aí vão chamar de maldição hereditária, né? Se for olhar por essa perspectiva, faz sentido. É um padrão de comportamento, irmãos. É um padrão de comportamento que precisa ser mudado. Alguém precisa entrar na vida dessa pessoa. Eu falo que isso aconteceu comigo, porque eu sou filho de pais não crentes. Eu sou filho de família desestruturada. Quando eu olho para a minha história, para a minha árvore genealógica, eu olho os meus bisavós, eu olho para os meus avós e olho para os meus pais e vejo o quão perdido eles viveram a vida inteira. O quão desestruturados, dando cabeçada na vida, fazendo muita coisa errada. E se eu não chegasse, num momento da minha vida, como eu falei, com 20 anos de idade, se eu não chegasse a ter o conhecimento do Evangelho de Cristo, se eu não chegasse a ter um encontro com Jesus, eu ia dar continuidade a esse segmento de padrões de comportamentos desestruturados. O Evangelho na minha vida quebrou, e eu espero em nome de Jesus que os meus filhos possam daqui para frente dar continuidade a um novo padrão, a um padrão de comportamento do reino de Deus, a um padrão de comportamento que anuncia a verdade, que transforma e que liberta. E a gente tem essa missão lá na Cristolândia Criança. Quando eu penso que a minha esposa dizia que queria ter uma casa como da Chiquititas, eu acho que Deus levou a sério. Porque eu acho que para Deus não nos dar mais filhos, Deus deu para a gente um ministério. E eu falo que a gente cuida das crianças da Cristolândia Criança semelhantemente da forma como cuidamos dos nossos filhos. Só que esses filhos não são só meus. Esses filhos são dos batistas. Porque são filhos na fé. São filhos que estão sendo gerados no Evangelho. E eu espero que cada um dos irmãos ajudem a cuidar dessas crianças. Porque ainda que pai e mãe os abandonem, a promessa do Senhor é que Ele jamais os abandonará, os deixará. O Senhor os acolhe. E eu tenho aprendido que Deus usa vidas para provar isso. Deus usa a minha e a sua vida para acolher essas crianças. Deus está usando a minha e a sua vida
para mudar a realidade dessas crianças. Eu tenho um sonho, irmãos, que eu tenho 2 meses que eu estou na Cristolândia, fez ontem, 2 meses na Cristolândia criança. Eu tenho um sonho de ver essas crianças daqui a 10, 15, 20 anos, com as suas vidas transformadas, com as suas famílias formadas, e poder falar assim: olha, hoje eu sou o homem que sou, ou eu sou a mulher que eu sou, porque eu aprendi lá na Cristolândia criança. Porque eu tive um monte de gente que cuidou de mim, porque eu vi Deus na vida dessas pessoas. Hoje eu sou crente, porque eu aprendi de Jesus lá na Cristolândia criança. Esse é o meu sonho, irmãos. E eu espero poder contar com os irmãos. A gente não faz isso sozinho. A gente não faz isso sozinho. Hoje lá na Cristolândia Criança a gente tem uma equipe maravilhosa que Deus tem nos dado. A gente está orando ao Senhor para aumentar essa equipe. Inclusive, estamos num processo seletivo para contratação de cuidadores. Então, se alguém maior de 18 anos aí quer trabalhar com criança, temos vagas, viu? Estamos contratando. Temos 4 vagas para cuidadores. É só nos procurar aí, mandar aí seu currículo, e a gente vai ter o maior prazer de recebê-los na nossa equipe. E Deus tem mandado, então, pessoas preciosas para ajudar a cuidar dessas crianças. Pode passar, vou apresentar para os irmãos aí um pouquinho da nossa equipe. Antes de eu apresentar a equipe, isso aí é um pouquinho do que a gente tem feito lá na Cristolândia, as ações desenvolvidas. Primeira de todas é o relacionamento discipulador. Não tem como a gente trabalhar lá, a gente não pode transformar a Cristolândia numa igreja, Culto, estudo bíblico o tempo inteiro, não pode. Até porque, como a gente está prestando um serviço para o poder público, teoricamente, ele exige da gente uma laicidade, essa separação do Estado e Igreja. Mas ninguém pode impedir a gente de demonstrar o amor de Jesus nas nossas relações. Ninguém pode impedir. Então, na hora que a criança está lá triste, ou está nervosa, está agitada, seja lá qual for a situação que ela estiver, ninguém pode me impedir de sentar ao lado dela e começar ali a conversar, e começar a dizer que, olha, eu te amo, e porque Cristo te ama, e começar ali a ministrar no coração dela. Ninguém pode me impedir de fazer isso. E ali, então, a gente tem investido em relacionamento discipulador. A gente tem feito rodas de conversa. Irmãos, a gente trabalha diversos assuntos com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Nesse mês, por exemplo, de novembro, no dia 1º de novembro, nós demos início ao mês dos direitos humanos. E a gente está trabalhando várias rodas de conversas falando sobre direitos da criança e do adolescente. Trabalhando sobre o direito à liberdade, E aí a gente sempre mostra o Evangelho, olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, E aí a gente ensinando sobre viver uma liberdade na companhia de Cristo. A gente está falando sobre respeito, a gente vai falar sobre o direito à educação, o direito à cultura, Hoje, por exemplo, nós vamos ter uma atividade com eles, onde eles vão ao teatro hoje à tarde. Vamos levar as crianças ao teatro, vão participar, assistir um concerto musical com a Orquestra Municipal de Guarulhos, e vai ser um concerto voltado para crianças, Músicas de gamers, de videogame, tocadas pela Orquestra Municipal de Guarulhos. Coisa bacana, sensacional. E a gente tem feito várias atividades com eles, sem contar as atividades aos domingos, junto com a parceria com a Primeira Igreja Batista lá em Cumbica, onde é a igreja que tem acolhido as nossas crianças para as atividades de escola bíblica dominical e culto. Então, tudo isso a gente tem feito com eles, e a gente vai colocando ali, dia após dia, uma sementezinha do Evangelho, vai cultivando, vai regando, porque a gente crê em longos futuros
que vão dar grandes frutos para a honra e glória do Senhor, né? Além disso, trabalho de aconselhamento, acompanhamento pedagógico e reforço escolar, incentivo à leitura, contação de história, musicalização, atendimento psicológico e tantos outros, né? E aí, como eu falei, algumas das pessoas que compõem a nossa equipe, que ajudam isso a acontecer, primeiro a nossa equipe técnica, pode passar. Aí são algumas das crianças fazendo algumas atividades, pode passar. E aí pronto, a nossa equipe técnica. Então está ali, deixa eu ver, da direita para a esquerda, né? Eu, a minha esposa, a missionária Isabelle, no meio ali nós temos a nossa psicóloga, a Shirley, ao lado dela a assistente social Natália e na outra ponta a nossa pedagoga, a Érica, né? Sem contar a nossa equipe de cuidadores, e uma das nossas cuidadoras é uma missionária radical, né? Pode passar, que é a missionária Karen. A Karen veio lá de Minas Gerais também, veio somar com a gente na nossa equipe e está tendo essa experiência aí de estar ministrando ao coração dessas crianças por meio do cuidado, por meio dessa atenção, por meio desse zelo que a gente tem com cada uma delas. Pode passar. E vocês também podem participar desse momento, né? Os irmãos podem se organizar. Aqui a gente teve a visita de alguns irmãos de várias igrejas, né? Tanto aqui de São Paulo, quanto lá de Guarulhos. São irmãos que se disponibilizam para poder passar lá uma tarde com a gente, um sábado ou um domingo, e poder oferecer para as crianças um momento de diversão, um momento de descontração e também um momento evangelístico, né? Uma contação de história, um teatro. São vários irmãos que se dispõem, são usados por Deus para poder abençoar as nossas crianças, né? E aí no final sempre terminam com um lanche, né? Porque a gente é assim, né? Tudo tem que terminar com um lanche, né? Pode passar. E é isso, é um pouquinho do que a gente tem feito, né? Do trabalho que a gente foi chamado para fazer. Esse telefone é o meu contato aqui de São Paulo. Se algum dos irmãos tiverem alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente, quiser nos ajudar, né, pessoalmente, falar, irmão Tiago, eu quero abençoar esse projeto de alguma forma, os irmãos podem tirar uma foto, dar um print, fica à vontade. A irmã Cissa tem o meu contato, o pastor também tem o meu contato, os irmãos têm a liberdade aí de pegarem com eles aí, e a gente vai trocando ideia de alguma forma para que a gente possa juntos abençoar essas crianças. E por fim, pode passar, eu deixo aí para os irmãos aí as nossas redes sociais, né? Quem quiser nos acompanhar aí, principalmente no Instagram, os irmãos têm informações aí quase que diárias daquilo que a gente está fazendo, né? As atividades. E eu tenho esse grupo do WhatsApp, né? Se os irmãos quiserem, é só apontar a câmera para o celular ali, os irmãos conseguem o link desse grupo para poder ter notícias daquilo que está acontecendo. Então, motivos de oração, a gente compartilha as bênçãos, tudo isso é compartilhado nesse grupo do WhatsApp. É um grupo silencioso, só os administradores, no caso eu e minha esposa, que temos a palavra. E aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só chamar a gente no privado, que a gente tem o maior prazer de poder responder. E espero, em nome de Jesus, que os irmãos possam fazer parte, porque essas crianças precisam ser cuidadas, e cuidadas por Deus. E Deus usa as nossas vidas para que isso aconteça. Amém? Agradeço aos irmãos pela rica oportunidade. Espero que de alguma forma tenha ficado um pouco claro do que é o projeto Cristolândia Criança. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, né, alguma pergunta muito específica, pode me chamar no WhatsApp. Eu terei o maior prazer de responder os irmãos. E também, se houver outras oportunidades da gente estar aqui, só os irmãos nos convidar, será um prazer, né, vir com eu, os meus filhos e minha esposa. E também eu quero deixar um convite para os irmãos ir lá nos conhecer, né? Eu falo que campo missionário, geralmente a gente conhece ouvindo falar, mas é muito melhor quando a gente vai lá e presencia o que Deus está fazendo, né? A gente sente o agir de Deus lá. Então, os irmãos estão
convidados a conhecerem a Cristolândia Criança de perto, a passar um dia conosco, a viver essa experiência e deixarem ser usados por Deus nesse momento aí, nesse novo campo. Amém? Muito obrigado, minha irmã. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e tenham a todos aí um bom dia. Amém? Obrigado, Tiago, aos seus filhos, pela disposição de estar conosco, e com certeza você virá mais, tá? Vocês virão, né? Outras vezes, né? Gente, é isso, é um pouquinho, eu sei que é muito resumido, o trabalho, porque são muitas ações, né? E é isso, é mais um alvo das nossas orações. Amém, Bruna? Chamar o pessoal do louvor. Vamos nos colocar de pé. Diante de tudo isso que a gente ouviu agora, essa última música vai encaixar perfeitamente. Antes da gente cantar, esse próximo cântico ele diz exatamente: o que darei a ti pelos benefícios que tem feito a mim? Eu me lembrarei das tuas grandes obras, não há outro além de ti. O meu desejo é te adorar, sem limites. Eu me entregarei ao Senhor. Antes da gente cantar, vou chamar o pastor Osvalnir para estar fazendo a oração para a gente encerrar o culto, e logo em seguida a gente vai estar louvando ao Senhor. Muito bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz continue sobre todos vocês. Muito obrigado, pastor Tiago. Glória a Deus pela sua vida, não é? Deus colocou esse ministério na sua vida e Deus vai continuar capacitando sempre. Senhor Deus e Pai, toda honra e toda glória sempre é dada ao Senhor, pelo teu grande amor, pela salvação em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós, e que a cada dia das nossas vidas nós possamos viver de glória em glória, Senhor Deus e Pai, para a alegria de todos nós, na certeza da alegria da nossa salvação, da presença do Senhor nas nossas vidas, do cuidado do Senhor pela nossa família, por todos nós, do cuidado do Senhor com a igreja, que é o corpo do teu Filho Jesus Cristo. Eu te agradeço por todos os irmãos e irmãs aqui presentes, todos que estão nos vendo e ouvindo através das mídias sociais. Fazemos tudo isso para a honra e glória do Senhor e para que Jesus Cristo seja conhecido. Vá de encontro à necessidade de cada um, qualquer que seja ela, na certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós. Eu te agradeço por estarmos aqui nesta manhã, por ter ouvido, Senhor Deus e Pai, do que o Senhor está fazendo ali na Cristolândia Criança, que nós, Senhor Deus e Pai, continuaremos com certeza como igreja a sustentar através das orações, através de ofertas, através do cuidado, e coloca no coração dos irmãos o desejo de conhecer, de visitar, de se engajar também em mais uma obra que o Senhor está fazendo no nosso país, em São Paulo, ali na cidade de Guarulhos. Eu te agradeço, ó Deus, e sabemos que o Senhor cuida de nós em todos os momentos, e que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.